Fala galera, e o rumor que o Gerson está de saída do Flamengo? Vamos ver sobre isso hoje. Segundo apurações recentes, um clube russo chegou ao staff do jogador para saber sobre a sua situação no mercado. O clube está muito interessado pelo jogador e já confirmou que vai pagar os 25 milhões de euros para o Flamengo pela multa rescisória do atleta. O clube em questão é o Zenit da Rússia, time onde joga Luiz Henrique, ex-Botafogo, e outros brasileiros. Só que aí vem uma dúvida: será que compensa por Gerson sair do Brasil neste momento, a 1 ano da Copa do Mundo, trocando a visibilidade do Campeonato Brasileiro para escuridão do Campeonato Russo? Aqui no Brasil ele tem chance de conquistar títulos pelo Flamengo e ganhar ainda mais visibilidade na seleção brasileira. Já na Rússia ele vai ficar escondido atrás de uma guerra. Vale lembrar que a Rússia está bloqueada de todos os campeonatos oficiais do mundo, incluindo da FIFA, todos, Champions League. Outro ponto importante é que a torcida do Flamengo está muito chateada com o atleta, depois de todos os rumores que vem tendo por aí. A multa rescisória do Gerson gira em torno de 25 milhões de euros, valor que é tido como certo pelo time da Rússia. Segundo fontes não oficiais, o Zenit ainda não procurou o Flamengo para comprar o Gerson, porém fontes próximas do jogador diz que o clube já está certo com o jogador e que pretende depositar o dinheiro da multa rescisória assim que possível para completar a transição. Comenta aí embaixo qual é a sua opinião sobre isso, deixa aquele like, se inscreva no canal para nos ajudar, a gente precisa da sua ajuda. Vamos ficar agora com um trechinho do programa do Mauro César criticando a situação e de outros comentaristas. Mesmo que ele queira observar, não, o Gerson está jogando na Rússia, eu vou assistir alguns jogos, vou acompanhar que esse cara, eu quero contar com ele. Acho que é a questão do desafio técnico também. Você vai para um campeonato mais fraco, o time que ele pode vir a jogar é bem mais forte que os outros, não tem intercâmbio com os times europeus, é menos desafiador do que jogar na América do Sul. Mas que aqui na América do Sul, jogando no time brasileiro, argentino, paraguaio, o que for, tem mais embates do que no futebol russo hoje. É um futebol isolado, gente. E é uma questão que não é do futebol, é uma questão diplomática, é uma questão muito maior. A Rússia está isolada por causa da guerra. E não há perspectiva de mudança nesse curto prazo. Então você faz uma opção de se esconder. Aconteceu com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava jogando na seleção. Agora está lá, ninguém sabe exatamente como está. Então acho que isso atrapalha bastante. Esse é outro ponto também que acho que conta na cabeça de um técnico, especialmente deve contar na cabeça de um técnico europeu como ele. Dar pesos diferentes a desafios distintos. Eu não posso comparar, por exemplo, o desempenho do Martinelli no Arsenal jogando na Premier League, nem com o Antony jogando no Betis, na Conference, e o outro jogando na Premier League, e muito menos o cara que joga aqui no Brasil. Uhum. O Martinelli enfrenta desafios muito maiores. Tem isso também. Então, assim, ele tem que pesar isso aí. Na Rússia, a tendência é o quê? É menos desafiador. Você está num time muito forte, os outros são bem mais fracos, está jogando lá e tal. Então, qual o nível que o jogador está de fato, né? Você trazer o cara, a não ser que o cara seja uma subidade, esse cara não abre mão, tal. Não chega tanto. Tem concorrência ali, né? Você tem que saber que você vai correr riscos, você vai para um peso diferente de ser avaliado, né? Então o Gerson sabe disso. Eu lembro até, acompanhei muito de perto a seleção do Tite, quando começou o boom da China, ele dava entrevista e falava, quem for para a China, eu vou avaliar de outra forma, vou ter que acompanhar até o aspecto físico. Todos os jogadores que estavam no radar do Tite, na época que foram para a China, eles iam com um preparador extra. Por quê? Porque a preparação física na China era uma coisa. Aí o que fazia? O Tite, a seleção brasileira, a CBF, falava, você quer ficar em forma aí? Leva um cara a mais, faz um treino extra. Então o cara que jogava lá na China treinava das 8 às 9 da manhã, só que aí chegava ali das 2 até as 4 da tarde, treinava. A mesma coisa quando a galera começou a ir para a Arábia. Então todo mundo levava também um preparador físico extra. Eu não acho que na Rússia o Gerson levando um preparador físico extra vai ser o suficiente, mas pode ser uma das medidas. Agora ele tem que ter essa consciência. Eu disse isso aqui ontem no Posse, eu não consigo entender a 1 ano da Copa alguém fazer uma opção dessa. Não consigo, não, é muito dinheiro e tal, mas ele já ganha muito dinheiro. Não tô aqui, tudo bem, é muito difícil, a carreira de jogador de futebol é difícil, saiu de um lugar que às vezes não tinha dinheiro para nada e agora tem a opção de ganhar dinheiro para 7 gerações. Eu entendo toda essa questão. Mas o Gerson já é um cara economicamente muito bem resolvido, já passou pela Europa, ganha bem no Flamengo, tem prestígio, está há 1 ano de jogar numa Copa do Mundo. Particularmente, eu não consigo entender.
de uma vitrine brasileira, e o Flamengo é uma das maiores vitrines brasileiras, sem dúvida alguma, para jogar na Rússia nesse momento de conflito diplomático e tudo mais. Eu achei ótima a lembrança do Danilo sobre a questão da China com o Tite, porque isso atingiu um dos titulares do Tite naquele momento, né? O Tite estreia contra o Equador, curiosamente, fora de casa, ganha de 3, e uma das bases do sistema dele, o triângulo no meio, era o Renato Augusto, né? Que jogava, coincidentemente, mais ou menos na mesma posição do Gerson. Veja como é que é o futebol, né? Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. E o Renato Augusto, ele foi perdendo espaço até por conta não pela dificuldade de observação, talvez, mas muito por conta do que o Mauro falou, da questão da competitividade, da sequência de jogos, né, na Liga Chinesa. E o Renato Augusto, ele chega para a Copa não no mesmo estágio dos outros, mesmo com o staff particular, preparador físico e tal. E aí ele não é o titular que o Tite talvez imaginasse. Ele até acaba sendo personagem da eliminação contra a Bélgica, né? Porque ele entra muito bem no jogo, né? Mas isso pode acontecer com o Gerson. E para mim, como disse o Danilo há pouco, e falou, é muito difícil compreender a opção de um jogador, se ela de fato for tomada nesse sentido, entre Flamengo e Zenit nessa situação específica, um ano da Copa. É quase um suicídio esportivo. Eu acho que seria um suicídio esportivo, né? Estão deixando passar. Estou lembrando toda hora isso. Hoje, terça-feira, 8 dias da reunião dos 2 representantes do Zenit, do pai do jogador, com o dirigente do Flamengo. De lá para cá, o Zenit não se manifestou. O Zenit não se manifestou. O Zenit não falou para o Flamengo, vou pagar a multa. A informação vem de terceiros, né? Terceiros que têm muito espaço na mídia em determinado site, então, nossa, todo dia quase. E está sendo tratado por muita gente como se fosse uma certeza. Até agora o clube não se manifestou. Não estou dizendo que não vai comprar, porque eu não tenho bolinha de cristal. Mas os russos não disseram, vamos contratar, não voltaram, não procuraram o Flamengo nem nada. Eles nem precisam procurar o Flamengo. Vamos lembrar que o Botafogo falou que não ia comprar mais o Wendel por uma questão, uma sanção econômica. Não deu 2 horas, o Zenit estava falando, é mentira. Eles não vão pagar porque eles não têm dinheiro. Exato. Exato. Então, por enquanto... Semana passada eu vi também a questão lá do time lá, o Atlanta United, né, questionando o não pagamento do Almada, foi para a FIFA, enfim. Aliás, o Botafogo e o Atlético Mineiro, as 2 SAFs estão com tantos problemas de pagamento. Nossa Senhora! Não, e o detalhe, até agora não teve o balanço, né? O Botafogo. Do Botafogo. Não a SAF do Atlético demorou, mas publicou. Com atraso, mas publicou. Do Botafogo nada. Então, para reforçar, o Zenit ele não precisa comunicar ao Flamengo. Mas se ele tivesse comunicado, teríamos uma informação concreta. Olha, o Flamengo já foi alertado, vamos comprar o jogador. Até agora não. Ele sinalizou interesse nessa reunião e tal, blá. Mas aí o que acontece? A ideia era conversar. Vamos lembrar. Fizeram um acordo na renovação de contrato. A multa era